O primeiro erro é utilizar um método de preparo chamado método cremoso reverso. O que é esse método? Bom, ele é utilizado para bolos, pães de alta proporção de farinha de trigo, de gordura, ovos e açúcar. Ele é utilizado na confeitaria clássica, porque quando é utilizada a farinha de trigo na preparação, se nós batemos muito essa preparação, o glúten vai desenvolver. Para o pão, o glúten desenvolvido é ótimo, porque ele vai dar elasticidade, né? Extensão sem ruptura. Agora, para o bolo, não, porque se a gente desenvolve o glúten dentro de uma massa de bolo, o bolo vai ficar mais firme, não é essa a característica do bolo. Então, o método reverso, ele consiste em batermos a farinha de trigo com uma gordura antes de adicionar os demais ingredientes líquidos. O que acontece? Quando a gordura é batida com a farinha de trigo, ela forma pequenas cápsulas em volta dessa farinha de trigo, evitando o desenvolvimento do glúten, e isso beneficia a produção dos bolos com glúten, né? Os bolos feitos com farinha de trigo. Então, esse é o método utilizado na confeitaria clássica, que se nós trouxermos para a confeitaria sem glúten, nós temos que observar o seguinte, confeitaria e panificação também, né? Nós temos que observar o seguinte, quando nós batemos os nossos ingredientes secos, as nossas farinhas secas, com uma gordura, essa gordura vai encapsular as partículas da farinha, impedindo ou reduzindo a hidratação delas. E como as nossas farinhas, elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes, em quantidades diferentes, se nós fizermos esse processo de batermos a gordura com as farinhas, a gordura vai encapsular a nossa farinha e nós teremos pouca hidratação do nosso produto. Resultado, nós podemos ter um pão, um bolo ressecado, duro. Então não é interessante que você utilize esse método reverso, cremoso reverso na confeitaria e panificação sem glúten, da maneira que ele é feito na confeitaria tradicional. O que você pode modificar? Os pães, geralmente, né, em regra, a gente utiliza esse método, porém com uma pequena modificação. Nós colocamos os ingredientes secos, né, as farinhas no bowl da batedeira e, em vez de adicionarmos a gordura, primeiramente, nós adicionamos a água, que tem o propósito de hidratar essa farinha. Então, adicionando a água, a gente bate essa mistura de farinhas com a água até que elas fiquem bem hidratadas. Em seguida, e depois dessa mistura, é que nós adicionamos a gordura, geralmente o óleo vegetal. Então, o óleo vegetal, essa molécula de gordura, ela não vai envolver mais as moléculas de farinhas e impedirem que elas absorvam água, porque as moléculas de farinha já estarão hidratadas. Por isso é importante que, se você for utilizar esse método cremoso reverso nas suas produções sem glúten, você faça essa pequena modificação, que é alterar a ordem de adição da gordura e dos demais ingredientes. Você vai adicionar os ingredientes secos, vai adicionar a água para hidratar essas farinhas e somente depois vai adicionar a gordura para então colocá-la para que ela atue com as funções que ela deve atuar na nossa receita. Entretanto, fazendo dessa maneira, ela não vai impedir que as farinhas retenham, né, absorvam a umidade da massa. Com isso, nossas produções ficarão mais úmidas, mais macias e mais fofinhas.